Qual a diferença entre o for e to? Aqui é a sua teacher do canal Teach Me English e hoje iremos aprender quando usar o para e o para, ou seja, o for e o to. No meu caso, quando eu era aluna, eu não me lembro de ter estudado a diferença. Aprendi por passar muitas horas tendo contato com o idioma. Mas tem algumas regrinhas que podem nos ajudar a quando utilizar o for e quando utilizar o to. For. For pode ser para você ou por você. Utilizamos o for para benefits, benefícios. For example, exercising is good for your health. Se exercitar é bom para a sua saúde. Exercising is good for your health. Além disso, utilizamos o for para period of time, período de tempo. For example, I have been studying English for 2 years. Eu tenho estudado inglês por 2 anos. I have been studying English for 2 years. E também utilizamos o for para schedule, cronograma ou programação. For example, I made an appointment for 7 a.m. Eu marquei uma consulta para 7 da manhã. I made an appointment for 7 a.m. Agreeing with someone. So, utilizamos o for para concordar com alguém. For example, are you for or against this politician? Você é a favor ou contra esse político? Are you for or against this politician? Perceba que nesse sentido de concordância, for é a favor de algo. Are you for or against this politician? Doing something for someone. Fazer algo para ajudar alguém. For example, could you do this for me? Você pode fazer isso para mim? Could you do this for me? Now, utilizamos o for para motive or reason, com um noun, ou seja, um substantivo. So, motive, reason with noun. Lembra que substantivo é aquilo que nomeia seres? Então, utilizamos o for com o substantivo, associando ao motivo ou à razão de algo. For example, I went to the USA for a job. Eu fui aos Estados Unidos para um trabalho. I went to the USA for a job. No caso, job aqui é um emprego, então é um substantivo. I went to the USA for a job. E também utilizamos o for para falar sobre a função de algo, ou como algo é usado com o verbo com o ing, ou seja, function plus ing. For example, a camera is for taking photos. Uma câmera é para tirar fotos. A camera is for taking photos. Perceba que eu estou falando da função da câmera e o verbo take está com ing. For taken. Já o to não pode ser por e é somente para. Então, to, para. Utilizamos o to para falar de destination, ou seja, para falar de destino. For example, I travel to Australia. Eu viajo para a Austrália. I travel to Australia. Hours. Utilizamos o to para falar de horas, com a expressão a quarter to. Eles utilizam essa expressão para quando faltar 15 minutos para a próxima hora. For example, it's a quarter to 4. São 3h45. It's a quarter to 4. Falta um quarto para completar 4 horas, ou seja, 15 minutos para as 4. Voltando ao to, também é utilizado ele quando nos referimos à distância. Distance. It's 10 kilometers from my house to school. São 10 quilômetros da minha casa até a escola. It's 10 kilometers from my house to school. Comparing. Utilizamos o to para comparar. I prefer cats to dogs. Eu prefiro gatos a cachorros. I prefer cats to dogs. E além disso, utilizamos o to para falar de motive or reason with a verb. Ou seja,
para falar de motivo ou razão de algo, porém com um verbo. Com um verbo e não com um substantivo, igual no caso do for. So, for example, I study hard to be fluent. Eu estudo muito para ser fluente. I study hard to be fluent. To, utilizamos com os verbos no infinitivo. Infinitive verbs. O que é isso? Verbos que em português terminam com ar, ir. Falar, correr, dormir. For example, to speak, to run, to sleep. Então, com isso em mente, posso falar I need for sleep. Eu preciso dormir. No, você não pode falar I need for sleep, porque to sleep é um verbo no infinitivo. Então, qual é o certo? I need to sleep. So, guys, essa é a diferença entre for e to. Com mais contato com o idioma, você vai memorizando mais quando utilizar o for e quando utilizar o to. Para mais dicas, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Thank you and see you later!